Oi, crianças. Que bela história, né? Mas o que nós podemos aprender através dessa história? Vamos começar pensando no rei. Era um rei muito poderoso, talvez o mais poderoso rei daquele momento. Mas por que ele foi considerado tão grande? Sabe por quê? Antes dele, havia um rei chamado Nabucodonosor que havia dominado o mundo todo daquele momento. E esse rei era muito perverso, muito mau, e havia invadido a nação do povo de Deus, Judá, e levou todo mundo para a Babilônia. Eles ficaram escravos na Babilônia durante muito tempo, até quando levantou esse outro rei. Esse outro rei é chamado Assuero, que conseguiu vencer o exército de Nabucodonosor, conseguiu dominar o mundo todo da época e se tornou ainda mais poderoso. Ele dominava o mundo todo, eram mais ou menos 127 países. E todos tinham que obedecer ao rei. E quem não obedecesse era enforcado. Esse rei sempre levava ao seu palácio as moças para escolher a rainha. E tinha escolhido uma rainha chamada Vasti. Mas essa rainha Vasti era uma moça muito orgulhosa, uma moça muito ambiciosa, e ela era muito arrogante, tão arrogante, que um dado momento o rei preparou um banquete, ela não quis ir fazer parte. Aí o rei disse: olha, você não vai poder ser minha rainha mais, comportando-se desse jeito. E ela então deixou de ser rainha. O rei precisava de uma outra rainha. Aí pediu que fossem reunidas todas as moças de todos os países e levado para o palácio para ele escolher uma outra rainha. Então vinha moças de todos os lugares e ficavam morando no palácio, num apartamento todo bem preparado, com roupas bonitas, comidas diversas, tudo de bom. E elas ficavam ali esperando para o teste. No meio dessas moças tinha uma chamada Esther. Quem é essa Esther que está aí? Olha, vamos aprender quem era Esther. Quando ela era criança, ela morava em Judá. Judá era o povo de Deus. Ali eles aprendiam a palavra de Deus, a oração, serviam a Deus, obedeciam às leis. Era um povo de Deus. Os outros países todos, ninguém acreditava em Deus. Mas Deus queria que através do seu povo, que todos fossem salvos. Esther era criança e aprendia ali. Só que os pais dela tinham morrido. Ela estava sozinha e o que acontece? Não tinha ninguém para cuidar dela. Então, o seu tio, Mardoqueu, precisou levá-la para sua casa e dar a ela toda a educação necessária. Então ela cresceu como se fosse sua filha. Bem educada, tornou uma moça estudiosa, formosa, temente a Deus. E esta, agora sendo já uma moça formada, ela foi levada para o palácio também. Quem sabe ela se tornaria rainha. Então Esther era muito humilde, muito dedicada. E estava no palácio também nesse período. A cada semana, uma das moças eram levadas perante o rei para ele ver qual delas seria a rainha. E foi passando uma, outra, até que chegou o dia em que Esther foi. Quando o rei olhou para Esther, ele gostou dela e pensou: oh, ela pode ser minha rainha. E começou a preparar tudo para isso. E vai se preparando e marcou um dia que teria um banquete para que Esther fosse coroada como rainha. Era uma coroa bonita, de ouro. As roupas de uma rainha eram muito belas, brilhantes. Preparou tudo para esse banquete. Tudo estava preparado. Mas aconteceu uma outra coisa. Mardoqueu, que havia educado Esther desde pequeno, era preocupado com ela. Todos os dias, sempre ele ia ao palácio para ver se estava tudo bem. Chegando lá, ele via tudo bem e ele ia embora. Mas teve um dia que ele chegou no palácio e se assentou, esperando a hora de encontrar com Esther.
E ele ouviu alguns homens conversando com o governador. E eles falavam assim: olha, vamos matar o rei. E eles queriam que o governador se tornasse rei. E eles estavam preparando soldados para destruir o palácio. Mardoqueu, ouvindo isso, ficou assustado e pensou: Ester está em perigo, todo o palácio está em perigo. E ele então resolveu conversar com Ester sobre isso e explicou para ela. Ester, quando teve oportunidade, falou para o rei, e o rei então chamou o governador e mandou prender todos aqueles inimigos e mandou enforcar o governador. E o que aconteceu então? O rei ficou sem um governador. E agora ia ter a festa, Ester ia receber a coroação como rainha, mas não tinha um governador, que era o segundo homem mais poderoso do reino. E ele então escolheu outro governador, um homem chamado Amã. Amã se tornou então esse governador, com todo o domínio, precisava visitar todos os países para governar, para fazer acontecer os decretos do rei. Só que Amã era também meio parecido com a princesa, com a rainha Vasti. Ele era muito arrogante, ele queria ser dominador. Sabe o que ele fez? Ele queria que todas as pessoas o adorassem. Então ele visitava os países, e quando chegava lá, todo mundo se ajoelhava diante dele, adorava, reconhecia, e ele ficava todo orgulhoso. Mas quando ele chegou lá no país do povo de Deus, lá em Judá, ninguém ajoelhou diante dele. E você sabe por quê? É porque quem estuda a palavra de Deus sabe que não pode adorar a ninguém mais, nem pessoas, nem imagens, nenhum outro ídolo. Tem que adorar somente a Deus. Eles não adoraram Amã. Amã ficou revoltado e decretou que a partir daquele dia todo o povo de Judá seria escravo. O serviço pesado ia ser para eles iam ter que pagar mais impostos, eles não teriam liberdade nenhuma. Começou o sofrimento para o povo de Judá, que era o povo de Mardoqueu e o povo de Ester. Sofrimento fortíssimo mesmo. Quando Amã voltou para o palácio, ele encontrou Mardoqueu, que estava ali para conversar com Ester. Quando ele passou, Mardoqueu não se ajoelhou diante dele. Ele ficou com muita raiva. E ele saiu dali, preparou seus amigos, e eles combinaram fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, porque não ajoelhou diante de Amã. E assim, Mardoqueu estava sofrendo por causa do povo que estava escravizado, procurou Ester, falou: Ester, pede ao rei para libertar o povo, para ajudar o povo, eles estão sofrendo muito. E Ester falou: olha, posso até falar isso, mas eu não posso ir à presença do rei se ele não me chamar. Foi quando Mardoqueu disse: Ester, vamos orar, vamos buscar a Deus, quem sabe não é isso que Deus quer para nós, você sendo rainha, para que através de você o povo seja liberto. E Ester pensou: pode ser isso mesmo. Então eles oraram e Ester foi ao rei. E o rei recebeu Ester. E falou: Ester, que ótimo, Ester já tinha sido coroada rainha, estava tudo muito bem. O rei então falou: o que você quer pedir a mim? E ela falou: eu vou fazer um banquete e quero que o rei, que o governador vão a esse banquete. E marcou esse banquete para certo dia. Enquanto isso, o rei ficou sabendo outra coisa importante. Ficou sabendo que o homem que tinha avisado a respeito dos inimigos que queriam destruir o palácio era Mardoqueu. E ele então ficou animado e falou: mas que recompensa pode ser dada a Mardoqueu? O que foi feito para ele até hoje? E mandou chamar o governador e falou: olha, nós temos que fazer uma recompensa para um homem que é muito bom, muito forte, um homem que é muito respeitado. O que você acha que pode ser feito? Amã pensou que o rei se referia a ele. E falou: olha, vamos arrumar roupas reais para ele, roupas bonitas, vamos dar a ele recompensas, um cavalo para ele passear, e para ele ter o respeito de todo mundo.
E o rei falou, tudo bem, vamos fazer isso. E disse a Amã, olha, esse homem que eu estou falando é Mardoqueu. Amã ficou assustado com isso. E então saiu dali muito revoltado, triste, e assim foi feito a Mardoqueu. E quando o rei foi saber, procurou saber a respeito do rei, do povo de Judá. Esther explicou que eles estavam sofrendo muito e queria que ele os ajudasse. E então Esther pediu e o rei falou, vamos dar libertação para o povo. Afinal de contas, é o povo de Mardoqueu. Então vamos libertar o povo. E veio um outro soldado e informou que foi Mardoqueu, que foi Amã, que tinha escravizado o povo. E o rei então ficou revoltado com isso e falou, o que nós vamos fazer com Amã? Então o soldado falou, vamos enforcá-lo, já tem uma forca pronta. Ele fez uma forca para Mardoqueu, então que ele seja enforcado no lugar de Mardoqueu. E assim Amã foi enforcado e o povo de Deus teve liberdade. A paz voltou a reinar. E agora o rei precisava de outro governador. Adivinha quem ele escolheu para governador? O homem mais famoso que estava ali, Mardoqueu. E Mardoqueu tornou-se governador, passou a morar no palácio, juntamente com Esther, e assim a paz reinou naquele império, no meio do povo de Deus, por causa da obediência de Esther, por causa da obediência de Amã. Assim todos devem obedecer à vontade de Deus, e tudo vai dar certo para o povo de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.